Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão rezando a oração da igreja neste tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituíste na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 26, ou melhor, capítulo 15, do versículo 26 ao capítulo 16, versículo 4. E é bom lembrar que nós estamos iniciando, podemos assim dizer, a última fase, se pudéssemos fazer uma divisão didática deste tempo da Páscoa. Esta é a última fase dos 50 dias. Estamos nos aproximando de dois grandes eventos dessa história da salvação. A volta de Jesus para o Pai, a sua ascensão ao céu, e a descida do Espírito Santo. Então, daqui a 15 dias, estaremos celebrando Pentecostes e no próximo domingo a ascensão do Senhor. E, portanto, a igreja já vai nos colocando nesta expectativa e também nessa perspectiva de preparação para a conclusão do tempo da Páscoa. E, portanto, começamos agora a ouvir o ensinamento de Jesus sobre o Espírito Santo. E teremos oportunidade nesses dias de aprofundar este tema relacionado ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e nós cremos nele porque ele é Deus. E o que diz Jesus hoje no Evangelho sobre o seu ensinamento em relação ao Espírito Santo? Jesus chama o Espírito Santo de defensor. Quando vier o defensor, em grego se diz paráclito, então o advogado, aquele que está ao nosso lado para nos defender. Por isso que Jesus chama o defensor. Então, o paráclito, essa palavra que nós ouvimos muitas vezes nas orações, na liturgia da igreja, é uma palavra que significa justamente isso, aquele que defende, aquele que intercede, aquele que, tomando a palavra, fala em nosso meio, em nosso lugar, e assim por diante. Então Jesus diz que quando vier o defensor, e este defensor vem da parte do Pai, assim como ele, Jesus também veio da parte do Pai. Então o Espírito Santo vem da parte do Pai. E se o Pai envia o Filho e envia o Espírito Santo, então há uma relação muito próxima e íntima entre os dois. Tanto que, tradicionalmente, se diz já há muito tempo que as duas mãos do Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Pai age pelo Filho e pelo Espírito Santo. E Jesus qualifica o Espírito Santo com a especificação da sua natureza, isto é, da sua identidade, é o Espírito da verdade. Então nós diríamos assim, a identidade do Espírito, sendo Deus, é ser, além de verdadeiro, então ser aquele que conduz à plena verdade. E esta verdade é, antes de tudo, o testemunho sobre Jesus. Então, diríamos assim, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez, é confirmado pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o que Jesus fez e o que Jesus ensinou, sendo a verdade, não é destruído. Ele foi morto, foi crucificado, mas não foi destruída a sua missão. Nem ele mesmo, porque ele ressuscitou e está vivo, presente entre nós. Então, o Espírito da verdade, ele vai dar esse testemunho, o testemunho de que tudo aquilo que Jesus fez
E como já dissemos, tudo aquilo que Jesus ensinou é a verdade. E um sinal da presença do Espírito, da atuação do Espírito, é que também os discípulos serão testemunhas de Jesus. Mas testemunhas de quê? Testemunhas, de novo, de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, que é verdade. E aí Jesus diz, por quê? Porque estás comigo desde o começo. Então, para testemunhar Jesus e a verdade dos seus ensinamentos, é preciso conhecê-lo, é preciso ter convivência com ele. E é interessante que um elemento fundamental também neste ensinamento de Jesus é a continuidade entre a sua missão histórica e a missão que será confiada aos seus discípulos. Por isso que Jesus diz aquilo que vai acontecer como consequência do que acontece com ele. Então, se ele foi rejeitado, os discípulos também serão rejeitados. Se ele foi perseguido, da mesma forma. Se ele foi entregue à morte, então muitos também passarão por essa realidade, até que Jesus vai dizer, vocês serão expulsos das sinagogas, e até mesmo aquilo será considerado como um culto a Deus. Isto é, matar os discípulos, matar Jesus e assim por diante, como o próprio Jesus diz, né? É como se quem fez isso tivesse a consciência de estar fazendo um bem, quando na verdade estava, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, agindo por ignorância. Por isso que Jesus diz, porque não conheceram o Pai, agirão assim porque não conheceram o Pai. E é Jesus que dá a conhecer o Pai. Nesse encontro com Jesus, nós teremos algumas ideias sobre Deus, mas não teremos a clarividência, essa nitidez do nosso pensamento em relação a Deus e a sua realidade, e a sua verdade. E mais uma vez nós vamos encontrar essa relação muito próxima, muito íntima, entre a missão de Jesus e a missão dos discípulos. E o que faz a ponte? O que faz a ponte é a presença do Espírito. Por isso que Jesus diz que eles vão lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou quando chegar a hora. Então, é essa a ação do Espírito Santo, recordar o que Jesus fez e ensinou. E recordando o que Jesus fez e ensinou, ali se encontrará também tudo aquilo que Jesus disse sobre a consequência de segui-lo, a perseguição, a morte também, que vão acontecer com os discípulos. Então, nesse primeiro dia em que iniciamos a nossa reflexão, nesta última parte do tempo da Páscoa, em relação ao tema do Espírito Santo, então vamos destacar. Jesus chama o Espírito Santo de defensor. Por que ele é defensor? Porque ele é o Espírito da verdade. E qual é a verdade? A verdade sobre Jesus e a sua missão. Ele é Espírito defensor porque ele nos recorda a verdade sobre Jesus e, portanto, nos mantém na fidelidade a Jesus. E ele é defensor porque ele nos assiste com a sua presença, dando-nos força para vivermos na fidelidade à missão, a fidelidade àquilo que Jesus confiou à sua igreja. Então, peçamos que o Espírito Santo, de fato, no nosso coração, na nossa mente, intercedendo por nós, é o Espírito que intercede por nós, reza em nós e por nós, para que, de fato, sejamos fortificados na nossa fé. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.